Olá, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal Espírito de Luz. Hoje vamos refletir sobre um tema que ainda faz parte da vida de muitas pessoas. O que Chico Xavier falou sobre quem fuma. Chico Xavier sempre tratava do assunto com serenidade e compaixão. Ele não julgava nem condenava aqueles que tinham o hábito do cigarro. Pelo contrário, dizia que muitos recorrem ao fumo em busca de alívio para ansiedades, tristezas ou solidão. No entanto, Chico também lembrava que o fumo é uma forma de autodestruição lenta, porque causa desequilíbrio ao corpo físico e prejudica a saúde. Em suas conversas com aqueles que o procuravam, o médium mineiro sempre ressaltava a importância de cuidarmos do corpo físico como um templo sagrado, um instrumento divino que nos foi emprestado para nossa evolução espiritual. Quando questionado diretamente sobre o tema, Chico Xavier compartilhava os ensinamentos de seu mentor, Emmanuel, que abordava o fumo como um vício que compromete não apenas o corpo físico, mas também o perispírito, o corpo sutil que conecta o espírito à matéria. Segundo esses ensinamentos, as substâncias tóxicas do cigarro afetam as vibrações do perispírito, causando um tipo de embotamento que dificulta a conexão com as influências espirituais superiores. Chico explicava que nosso corpo é um empréstimo de Deus para que possamos evoluir espiritualmente. Ao prejudicá-lo com vícios como o cigarro, dificultamos não só nossa saúde, mas também o equilíbrio espiritual. Por isso, ele recomendava cuidado e vigilância, sempre com amor próprio e responsabilidade. Em uma de suas palestras, Chico comentou que muitas vezes as pessoas não percebem como o hábito de fumar vai gradativamente minando suas energias e prejudicando sua saúde. É como uma erosão lenta e constante que, com o passar dos anos, causa danos consideráveis. O médium ressaltava que esse processo não afeta apenas o fumante, mas também as pessoas ao seu redor, que inalam a fumaça passivamente. No entanto, Chico Xavier jamais adotou uma postura acusatória ou preconceituosa em relação aos fumantes. Ele entendia que muitas pessoas adquirem esse hábito em momentos de fragilidade emocional, ou mesmo por influência social. Em vez de condenar, ele preferia acolher e orientar, mostrando os benefícios de uma vida livre desse vício. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, explicava que o tabagismo não é apenas um hábito físico, mas também uma dependência que tem raízes psicológicas e espirituais. Muitas vezes, o ato de fumar está associado a carências afetivas, inseguranças ou mesmo a influências espirituais negativas que encontram no fumante um campo propício para a atuação. Segundo Chico, ninguém está condenado pelo vício. Cada um pode, com força de vontade, apoio da oração e auxílio espiritual, superar essa dificuldade. Ele dizia que os espíritos amigos nunca abandonam aqueles que lutam para se libertar do cigarro, mesmo quando recaídas acontecem. O importante é não desistir. Chico Xavier compartilhava relatos de pessoas que, após várias tentativas, conseguiram deixar o vício do tabaco. Ele ressaltava que esse processo não é apenas uma questão de força de vontade, mas também de preparação espiritual. A prece sincera, a busca por elevação moral e o cultivo de pensamentos positivos são ferramentas poderosas nessa jornada de libertação. Em suas conversas com fumantes que desejavam abandonar o vício, Chico aconselhava a substituição gradativa do cigarro por hábitos saudáveis, sugerir a prática de exercícios físicos leves, como caminhadas ao ar livre, a ingestão de água em abundância e o cultivo de pensamentos elevados através da leitura de bons livros. Segundo ele, essas práticas ajudam a preencher o vazio emocional que muitas vezes leva ao tabagismo. Emmanuel, através de Chico, explicava que quando uma pessoa fuma, ela não está apenas afetando suas células físicas, mas também criando uma sintonia com determinadas faixas vibratórias do plano espiritual. Espíritos ainda presos ao vício do tabaco, desencarnados há pouco tempo, muitas vezes se aproximam dos fumantes encarnados para, através deles, sentirem a sensação do fumo. Estabelece-se assim um círculo vicioso que fortalece ainda mais a dependência. Uma observação interessante feita por Chico Xavier é que, após a desencarnação, muitos espíritos que foram fumantes na vida terrena
continuam sentindo a necessidade psicológica de fumar. Como não possuem mais o corpo físico, buscam essa satisfação aproximando-se de encarnados que mantêm o vício. Por isso, deixar de fumar não é apenas uma questão de saúde física, mas também de higiene espiritual. Chico aconselhava que as pessoas que convivem com fumantes devem agir com paciência e carinho, evitando julgamentos. A oração por aqueles que lutam contra esse hábito pode ser uma força poderosa, capaz de sustentar e fortalecer corações fragilizados. O médium mineiro ressaltava que a abordagem agressiva ou acusatória raramente produz resultados positivos. Ao contrário, pode gerar resistência e fortalecer ainda mais o vício. A verdadeira ajuda vem da compreensão, do apoio sincero e, principalmente, do exemplo. Muitos fumantes se sentiram inspirados a abandonar o cigarro ao conviver com pessoas que irradiavam saúde e bem-estar. Em uma ocasião, Chico Xavier foi questionado sobre como os mentores espirituais veem os fumantes. Sua resposta foi cheia de sabedoria. Os benfeitores espirituais olham para os fumantes com o mesmo amor e compaixão com que olham para todos nós. Eles compreendem nossas fraquezas e limitações e estão sempre prontos a nos auxiliar. Não há condenação, apenas o desejo sincero de nos ver livres de tudo que nos prejudica. Emmanuel, através da psicografia de Chico, explicava que o vício do fumo, assim como outros vícios, muitas vezes tem raízes em vidas passadas. Espíritos que desenvolveram forte apego ao tabaco em existências anteriores podem reencarnar com predisposição a esse hábito. No entanto, isso não significa uma condenação, mas sim um desafio a ser superado, uma oportunidade de fortalecimento moral. Chico Xavier comentava que muitos fumantes sentem vergonha de seu vício e procuram escondê-lo, principalmente em ambientes religiosos. Ele aconselhava essas pessoas a não se afastarem das reuniões espíritas ou de outras atividades religiosas por se sentirem inferiores ou inadequadas. Deus nos ama como somos, dizia ele, e é justamente nos momentos de fragilidade que mais precisamos do amparo espiritual. Um aspecto interessante abordado por Chico era a relação entre o tabagismo e a mediunidade. Segundo ele, o fumo prejudica a sensibilidade mediúnica, criando uma espécie de barreira vibratória que dificulta a percepção das influências espirituais superiores. Médiuns fumantes frequentemente enfrentam maior dificuldade para sintonizar com seus mentores e desenvolver suas faculdades de forma equilibrada. Emmanuel explicava, através de Chico, que o fumo afeta particularmente os chakras, centros de força do perispírito, especialmente aqueles localizados na região do tórax e da garganta. Esses centros energéticos são fundamentais para o equilíbrio psíquico e para a manifestação saudável da mediunidade. Quando obstruídos pelas toxinas do cigarro, podem gerar perturbações energéticas significativas. Apesar desses alertas, Chico Xavier nunca discriminou médiuns ou trabalhadores espíritas que ainda não haviam conseguido se libertar do vício do fumo. Ele entendia que cada um tem seu tempo de amadurecimento e que a verdadeira reforma íntima é um processo gradual. O importante, segundo ele, era o esforço sincero em direção ao aprimoramento pessoal. Chico contava o caso de um senhor que, após anos de tabagismo, conseguiu abandonar o vício através da prece e do estudo do Evangelho. Esse homem relatou a Chico que, nos primeiros dias sem o cigarro, sentia uma angústia profunda, como se algo essencial lhe faltasse. Foi quando começou a substituir cada vontade de fumar por uma prece ou pela leitura de uma página edificante. Gradualmente, a necessidade foi diminuindo até desaparecer completamente. O médium explicava que, do ponto de vista espiritual, o vício do fumo cria uma espécie de campo magnético ao redor da pessoa, atraindo entidades que compartilham da mesma vibração. Ao abandonar o cigarro, esse campo se modifica, permitindo a aproximação de influências mais elevadas. É como se a pessoa mudasse de frequência vibratória, sintonizando-se com esferas mais sutis. Emmanuel, através de Chico Xavier, comparava o processo de libertação do tabagismo a uma batalha espiritual, onde o fumante precisa fortalecer sua vontade para superar não apenas a dependência física, mas também as influências extrafísicas que o mantêm preso ao vício. Nessa batalha,
A oração, o pensamento positivo e o apoio de amigos e familiares são armas poderosas. Chico relatava casos de pessoas que, após deixarem o cigarro, experimentaram significativa melhora em sua vida espiritual. Muitos desenvolveram mediunidade mais equilibrada, maior sensibilidade às vibrações superiores e até mesmo percepção mais clara de seus mentores espirituais. É como se uma névoa se dissipasse, permitindo visão mais nítida das realidades espirituais. O médium mineiro também abordava o aspecto kármico do tabagismo. Segundo ele, os danos causados pelo fumo ao próprio corpo e às pessoas próximas geram débitos que precisarão ser resgatados, seja nesta ou em futuras encarnações. No entanto, cada esforço sincero para abandonar o vício já representa um passo importante na quitação dessas dívidas. Emmanuel explicava, através da psicografia de Chico, que o corpo físico guarda a memória celular das agressões sofridas pelo tabaco. Mesmo após a pessoa deixar de fumar, essas memórias permanecem registradas nas células, podendo manifestar-se como doenças ou desequilíbrios futuros. Por isso, a importância de reparar esses danos através de hábitos saudáveis e pensamentos elevados. Um ponto importante ressaltado por Chico Xavier era que, ao deixar o fumo, a pessoa não deve substituí-lo por outro vício, como comer em excesso ou usar medicamentos desnecessários. A verdadeira libertação envolve compreender as causas emocionais e espirituais que levaram ao tabagismo e trabalhar esses aspectos profundamente. Chico observava que muitas pessoas recorrem ao cigarro em momentos de tensão ou tristeza, como uma forma de escape. Ele sugeria que essas pessoas aprendessem técnicas de relaxamento, como a respiração profunda, a meditação e, principalmente, a prece sincera. Segundo ele, esses recursos são muito mais eficientes para acalmar o espírito do que qualquer substância química. Emmanuel, através de Chico, falava sobre a importância do perdão no processo de libertação do tabagismo. Muitas vezes, o fumante guarda ressentimentos contra si mesmo por não conseguir abandonar o vício, gerando um círculo vicioso de culpa e autopunição. Aprender a se perdoar e a aceitar as próprias limitações é fundamental para seguir em frente com determinação renovada. Chico Xavier ressaltava que o combate ao vício do fumo não deve ser movido pelo medo da doença ou da morte, mas sim pelo amor à vida e pelo desejo sincero de evolução espiritual. Quando a motivação é positiva e elevada, as chances de sucesso são muito maiores e a transformação tende a ser permanente. Um conselho prático dado por Chico aos fumantes era evitar ambientes e situações que estimulassem o desejo de fumar. Se você sabe que determinada companhia ou local desperta seu desejo pelo cigarro, procure se afastar temporariamente até que se sinta mais fortalecido, dizia ele. Não se tratava de fugir, mas de criar condições favoráveis para o fortalecimento da vontade. Emmanuel, através da psicografia de Chico, explicava que o tabagismo, como qualquer outro vício, representa um apego excessivo à matéria, uma forma de buscar no mundo físico satisfações que deveriam ser encontradas no campo espiritual. A verdadeira libertação, portanto, envolve uma mudança de valores e prioridades, direcionando o foco para conquistas mais elevadas e duradouras. Chico Xavier contava o caso comovente de uma senhora que fumava desde a adolescência e, aos 70 anos, decidiu abandonar o vício após assistir a uma palestra sobre espiritualidade. Apesar da idade avançada e do tempo prolongado de tabagismo, ela conseguiu, com determinação e fé, livrar-se completamente do cigarro. Nunca é tarde para recomeçar, comentou Chico ao relatar esse caso. O espírito tem sempre o poder de renovar-se. Um aspecto interessante observado por Chico era como, frequentemente, o fumante se tornava mais sensível aos odores após deixar o cigarro. Muitos relatavam que passavam a sentir o perfume das flores, o aroma dos alimentos e outras fragrâncias sutis que antes não percebiam. Isso, segundo ele, era um sinal da recuperação não apenas do olfato físico, mas também da sensibilidade espiritual. Emmanuel, através de Chico Xavier, falava sobre o comprometimento dos corpos sutis pelo tabagismo. Segundo ele, o fumo não afeta apenas o corpo físico, mas também o duplo etérico, o corpo astral e outros veículos mais sutis.
Esses danos podem persistir mesmo após a desencarnação, exigindo tratamento especializado nas colônias espirituais de recuperação. Chico relatava que muitos espíritos, ao retornarem à pátria espiritual após uma vida de tabagismo, passam por um período de desintoxicação que pode ser bastante desconfortável. É como se o perispírito precisasse eliminar as impregnações deixadas pelo fumo, um processo que varia em duração e intensidade conforme o grau de dependência desenvolvido durante a vida física. Um conselho frequentemente dado por Chico aos fumantes que desejavam se libertar era buscar ajuda profissional quando necessário. Ele não via contradição entre o tratamento espiritual e o acompanhamento médico. Pelo contrário, considerava que a medicina e a espiritualidade são aliadas no processo de cura integral do ser humano. Emmanuel, através da psicografia de Chico, explicava que o tabagismo, além dos prejuízos físicos e espirituais, também representa um desperdício de recursos que poderiam ser utilizados em favor do próximo. O dinheiro gasto com cigarros ao longo de anos, se direcionado para a caridade, poderia promover significativas melhorias na vida de pessoas necessitadas. Chico Xavier observava que muitos fumantes, ao deixarem o vício, experimentavam um despertar da consciência para questões sociais e humanitárias. Era como se a energia antes consumida pelo tabagismo fosse redirecionada para atividades construtivas e solidárias. Muitos se tornavam voluntários em obras assistenciais ou passavam a contribuir de outras formas para o bem comum. Um ponto delicado abordado por Chico era a influência do fumante sobre crianças e jovens. Sem julgar ou condenar, ele lembrava que o exemplo tem força muito maior que as palavras. Pais, professores e outros adultos que fumam na presença de crianças estão involuntariamente estimulando o desenvolvimento desse hábito nas novas gerações. Emmanuel, através de Chico Xavier, falava sobre a responsabilidade coletiva em relação ao tabagismo. Segundo ele, a sociedade como um todo deveria criar condições favoráveis para que as pessoas pudessem abandonar o vício, oferecendo apoio, informação e alternativas saudáveis. Não se tratava apenas de proibir ou restringir, mas de educar e conscientizar. Chico relatava casos de pessoas que, após deixarem o cigarro, descobriam talentos e habilidades antes adormecidos. Alguns desenvolviam gosto pela arte, pela música ou pela literatura. Outros sentiam despertar em si uma sensibilidade maior para a natureza e para as belezas do mundo. Era como se, livre das toxinas do tabaco, o espírito pudesse expressar-se com mais plenitude. Um aspecto prático mencionado por Chico era a importância do perdão familiar no processo de libertação do tabagismo. Muitas vezes, familiares de fumantes guardam mágoas e ressentimentos pelos transtornos causados pelo vício. Perdoar e apoiar, em vez de cobrar e criticar, cria um ambiente muito mais propício à recuperação. Emmanuel, através da psicografia de Chico, explicava que o fumo, assim como outros vícios, muitas vezes funciona como uma muleta emocional, um apoio ilusório para lidar com as dificuldades da vida. A verdadeira libertação envolve encontrar suportes mais sólidos e saudáveis, como a fé raciocinada, a amizade sincera e o trabalho construtivo. Chico Xavier nunca apresentava o abandono do cigarro como uma condição para a evolução espiritual ou para o exercício da mediunidade. Ele entendia que cada um tem seu tempo e seu ritmo de crescimento. No entanto, ressaltava que, quanto mais livre de vícios e apegos materiais, mais o espírito pode expressar suas potencialidades superiores. Um conselho importante dado por Chico aos ex-fumantes era cultivar a vigilância constante. Mesmo após anos sem fumar, a tentação pode ressurgir em momentos de fragilidade emocional. Manter-se vigilante, especialmente em situações de estresse ou tristeza, é fundamental para evitar recaídas. Emmanuel, através de Chico Xavier, comparava a libertação do tabagismo a uma jornada de autoconhecimento e autotransformação. Cada desafio vencido, cada tentação superada, representa um passo importante no caminho da evolução espiritual. Não se trata apenas de deixar um hábito nocivo, mas de reconquistar a soberania sobre si mesmo. Meus irmãos, Chico Xavier nos ensinou que Deus não abandona ninguém,
Mesmo aqueles que ainda enfrentam o vício do fumo são acolhidos com amor e têm sempre novas oportunidades de recomeçar. Se você fuma, não desanime. Ore, peça forças, busque apoio e dê passos firmes rumo à libertação. E se você conhece alguém que fuma, ofereça compreensão e uma prece silenciosa. Lembre-se de que o julgamento afasta, mas o amor aproxima e transforma. A jornada de libertação do tabagismo pode ser desafiadora, mas os benefícios são inestimáveis, tanto para a saúde física quanto para o equilíbrio espiritual. Cada dia sem o cigarro é uma vitória a ser celebrada, um passo importante rumo à plenitude que o Criador deseja para todos nós. Que possamos cuidar melhor do nosso corpo e do nosso espírito, lembrando que cada esforço, por menor que pareça, é valioso diante de Deus. Nossa evolução espiritual é feita de pequenas conquistas diárias, de escolhas que nos aproximam da luz e do amor universal. Queridos amigos que nos acompanham, se este vídeo trouxe luz e esclarecimento para a sua vida, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal Espírito de Luz. Compartilhe também com aqueles que você conhece e que podem se beneficiar dessa mensagem de esperança e renovação. Ativando o sininho de notificações, você receberá sempre em primeira mão nossos conteúdos sobre a doutrina espírita, as revelações de Chico Xavier e tantos outros temas que elevam nossa alma e nos aproximam de Deus. Que a paz de Jesus esteja em seu coração e que você encontre forças para superar qualquer desafio em sua jornada de evolução espiritual. Muito obrigado por sua atenção e carinho. Até o próximo vídeo, com mais reflexões que alimentam nossa alma e iluminam nosso caminho.